Olá, meus queridos, conforme combinado, estou aqui gravando a revisão sobre radicais, com todos os conteúdos que teremos na nossa avaliação próxima semana. Inicialmente, eu coloquei aqui alguns exemplos sobre adição e subtração. Raiz quadrada de 121 é exata, vai ser 11, então eu tiro de dentro do radical, é 11. Se você multiplicar 11 ao quadrado, ou seja, 11 vezes 11, vai dar 121. Mais raiz quarta de 625 é 5, porque se você pegar 5 elevado à quarta, tá vendo? Que é o índice aqui. Eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625. Menos raiz sexta de 64, que vai ser 2. Porque se você pegar 2 elevado a 6, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 64, ok? 11, mais 5, vai dar 16, que tira 2, vai ficar 14. Nesse aqui, também temos raízes exatas, tá? Só temos que raízes decimais, né? Mas são exatas. Então, esses fatores externos, o 2 e o 3, eles estão multiplicando. Então, 2 vezes. Qual é a raiz quadrada de 169? 13. Então, de 1,69 é 1,3. Se vocês pegarem 1,3 e multiplicar por 1,3, vai dar 1,69. Menos 3, que vai multiplicar. Raiz quadrada de 81, 9. Então, de 0,81 é 0,9. Multiplicando 2 vezes 1,3, 2,6. E 3 vezes 0,9 vai dar 2,7. Se você tem 2,60 e está devendo 2,70, você não consegue quitar a dívida, né? Você fica ainda devendo porque sua dívida é maior. E devendo quanto? 10 centavos. 2,70 menos 2,60. 7 tira 6, fica 1, vírgula abaixo de vírgula, 2 tira 2, 0. Nesse outro exemplo da letra C, nós não temos raízes exatas, mas eles são os mesmos radicais semelhantes. Antes desse aqui, o fator externo é 1, quando ele está invisível aí é 1. Então, o que a gente faz? Soma os fatores externos, 2 mais 1 menos 5, e conserva a raiz quadrada de 5, que é igual. 2 mais 1 vai ser 3 e 3 menos 5. Veja mais uma vez que a dívida é maior do que o dinheiro que você tem. Aqui é o que você tem, o 3, e aqui você está devendo 5. Então, você segue devendo 2 e conserva a raiz quadrada de 5. Nesse aqui, nem todos os radicais são semelhantes, então a gente vai agrupar esse com esse, porque eles são semelhantes. Veja que aqui é raiz cúbica de 5 e aqui também. Então, a gente vai somar 4 mais 2 e vamos conservar a raiz cúbica de 5 e vamos juntar também esses dois, porque eles são semelhantes. Menos 2 mais 5, raiz quadrada de 7. 4 mais 2 dá 6, conserva a raiz cúbica de 5, menos 2 mais 5, agora você tem mais dinheiro do que dívida, né? Então, ainda sobra 3, raiz quadrada de 7. Vocês não podem fazer mais nada, vocês não podem somar 6 mais 3, porque os radicais eles são diferentes, e a gente só pode somar quando eles forem iguais. Essa letra E também era questão de prova, que era para vocês determinarem o perímetro. Aqui no retângulo, ele é paralelo, então os lados opostos eles são iguais. 4 raiz de 5 e aqui também vai ser 3 raiz quadrada de 5. Veja que os radicais, eles são os mesmos. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então, para determinar o perímetro, a gente segue somando os fatores externos. 3 mais 4 mais 3 mais 4 e conserva a raiz quadrada de 5. Somando tudo, nós temos 14 raiz quadrada de 5. Não vai esquecer de colocar o radical. Nesse aqui, o que nós vamos fazer? O perímetro a gente soma raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 125 mais a raiz quadrada de 20. Vejam que nós não temos radicais semelhantes e eles também não são exatos. O que vocês vão fazer? Fatorar.
Vamos decompor aqui o 45, divide por 3, ele é múltiplo de 3, vai dar 15. 15 também é múltiplo de 3, dá 5, é primo, só divide por ele mesmo. Vocês vão agrupar de 2 em 2. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes 5. Mais 125, vamos agrupar 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Veja que tem 5 3 vezes, mas o índice, ele é 2. Então, o que a gente faz? Agrupa de 2 em 2. Então, eu vou ficar com 5 ao quadrado vezes 5. E o 20 fatorado é fácil, né? 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Que vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. O que é que nós fazemos agora? O índice nós já sabemos, ele está invisível aí, mas o índice ele é 2. O que é que vocês vão fazer? O número que tiver expoente 2, ele sai do radical. Então, aqui sai o 3, fica o 5, mais aqui sai o 5, fica o 5. E aqui sai o 2 e fica o 5. Então, como é que vai ficar? São radicais semelhantes agora. Todos são semelhantes. Raiz de 5 e raiz quadrada de 5. Então, o que é que nós vamos fazer? 3 mais 5 mais 2 e conserva a raiz quadrada de 5. Somando 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Raiz quadrada de 5. Na multiplicação, o que é que nós vamos fazer? Conserva o mesmo radical e vocês multiplicam 5 vezes 2. Posso fazer direto? Pode. Não tem raiz quadrada de 10, ele permanece aí desse jeito. Aqui já é raiz quarta, não esquece de pôr o índice. E nós vamos multiplicar 2 vezes 8, que vai ficar raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 é 2. Lembrem-se que 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Nessa aqui, nós vamos fazer a distributiva. Primeiro eu multiplico por esse, depois por esse. Esses dois aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7, os dois são radicantes, estão dentro do radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 7, que vai ser raiz quadrada de 14. Então, aqui eu coloco raiz quadrada de 14, mais, o sinal é mais. Agora, eu vou multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes 2. O que que nós vamos fazer? Nós não podemos multiplicar esse 2 por esse 2, porque esse 2 aqui é radicando, esse não. Então, o que que eu vou fazer? Aqui tem um 1 anterior que eu vou multiplicar. 1 vezes 2 dá 2 e eu conservo a raiz quadrada de 2. Então, fica 2 raiz quadrada de 2. Nesse aqui é só 1, então nós temos 2 vezes 6 vezes 3, que vai dar raiz quadrada de 36, que é 6. 6 vezes 6, 36. Nesse aqui, muita gente ainda com dúvida. Vocês têm 4 passos aqui. O primeiro é esse aqui que você vai multiplicar por esses dois. Então, eu vou primeiro multiplicar 3 raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. Então, veja que 3 é fator externo. O fator externo desse é 1. 3 vezes 1 dá 3. E o que está no radical é 2 vezes 2, que dá 4. Então, minha primeira resposta aqui, 3 raiz quadrada de 4. Meu segundo passo também é 3 raiz quadrada de 2 por 3. Meu segundo passo. Então, 3 raiz quadrada de 2 vezes 3. Veja que agora eu tenho que multiplicar esse 3 por esse 3. Não posso multiplicar o 2. 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 9. Deixa eu apagar que ficou feio. Vai ficar 9 raiz quadrada. Peraí que travou. Vai ficar 9 raiz quadrada de 2. 9 raiz quadrada de 2. Meu 9 raiz quadrada de 2. E meu terceiro passo é menos 2 vezes 2. Esse aqui já é o terceiro passo. Então, menos 2 que multiplica raiz quadrada de 2.
Esse menos 2, ele não está no radical, então ele multiplica por 1, que está invisível aí. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, raiz quadrada de 2. Então, menos 2, raiz quadrada de 2. E meu quarto e último passo é multiplicar menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Pronto. Agora a gente vai ver o que a gente tem de semelhante. Esses dois são semelhantes. Então, o que a gente vai fazer aqui? O 3 está multiplicando a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui nós temos dois radicais semelhantes. Aqui é raiz quadrada de 2, aqui também. Então, calculamos os fatores externos, ou seja, 9 menos 2, que vai dar mais 7, raiz quadrada de 2 menos 6. E agora, 3 vezes 2. 3 vezes 2, que vai ser 6 mais 7, raiz quadrada de 2 menos 6. O que nós podemos calcular aqui? O 6 menos 6. 6 menos 6 dá 0. São opostos, se anulam. Então, vai ficar 7 raiz quadrada de 2, a resposta. Nesse outro aqui, eu peço para vocês calcularem a área. A área do retângulo, a gente multiplica base vezes altura. Base vezes altura. Então, a área desse aqui vai ser raiz quadrada de 5, que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2. Tá? Então, fazemos a distributiva desse com esse e esse com esse. Então, o que vai ficar? Raiz quadrada de 5 vezes 3. Também não posso multiplicar 5 por 3, porque 5 está dentro do radical e o 3 não. Vou multiplicar pelo fator externo, que é 1. 1 vezes 3, 3, raiz de 5. 3 raiz de 5. E agora, raiz de 5 vezes raiz de 2. Raiz de 5 vezes raiz de 2, que vai dar raiz quadrada 5 vezes 2. Agora, eu posso, que os dois estão dentro do radical, 10. Então, mais raiz quadrada de 10. Posso fazer mais alguma coisa? Não, porque os radicais, eles são diferentes, então eu não posso. No triângulo, para vocês encontrarem a área, é a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui não é a altura, tá? Então, vamos considerar, como ele é um triângulo retângulo, a gente considera a base e essa aqui é a altura. Então, o que nós vamos fazer? A área é igual a 3 raiz quadrada de 3, que multiplica a altura 2 raiz quadrada de 3 dividido para 2. Então, a área é igual. Multiplica os fatores externos. 3 vezes 2 dá 6. E os fatores que estão dentro do radical, 3 vezes 3, que vai dar 9, dividido para 2. Então, a área é igual a 6, que vai multiplicar a raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido para 2 dá 9. Então, a área desse triângulo é 9. Só mais uma multiplicação, né? Divisão. Na divisão, a gente também conserva o índice e a gente divide 20 dividido para 10. E 20 dividido para 10, 2. Nesse aqui, conserva e eu vou dividir 28 dividido para 7. 28 dividido para 7 dá 4 e a raiz quadrada de 4, 2. Nesse aqui, você vai dividir fator externo com fator externo, ou seja, você divide 30 por 5 e vai dividir também quem está dentro do radical, ou seja, 15 por 3, 15 por 3. 30 dividido para 5 dá 6 e 15 por 3 dá 5. Bem fácil. Nesse aqui, 49 não divide por 25, né? Se você for colocar no único radical, 49 dividido para 25, eles não dividem. Mas nós temos a raiz exata. A raiz exata de 49 é 7. 7 vezes 7 é 49. A raiz exata de 25, 5. Não preciso fazer mais nada, porque a divisão ela não é exata. Aqui do mesmo jeito, eu tenho aqui os fatores externos, já está separado, né? 12 dividido para 3. Então, ó, 12 dividido para 3. 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 vai dar 4. E dentro do radical, raiz cúbica de 6 dividido para 2, que vai dar 3. Para os outros também eu posso fazer direto? Pode, tá? Sem problema.
Potenciação, que foi um dos últimos assuntos que a gente viu. Veja só, a gente não vai mexer, vamos tirar do parênteses, não mexe com o índice continua 2, e esse 17, ele vai ser elevado ao quadrado. Olha o expoente aqui, o expoente é 2. E agora o que é que nós temos? Nós temos expoente igual ao índice, então o resultado será 17. Nesse aqui, o que é que nós vamos fazer? A gente eleva o 5 ao quadrado, tá vendo? Ele é fator externo, eleva ao quadrado. E o 15, que é o radicando, também a gente vai elevar o que ao quadrado. Ficou feio, feio, feio. O 15 a gente também eleva ao quadrado, ok? Então, como é que vai ficar? 5 ao quadrado aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Que vai multiplicar, observe que aqui também ficou expoente igual ao índice. Aqui é 2, aqui é 2, então o 15 também sai. Expoente igual ao índice, o resultado é a base, 15. O que é que vamos fazer? Multiplicar 25 vezes 15. Primeiro multiplicamos o 5, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Agora, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 2, 2. Somamos e ficamos com 375. É a resposta 375. Nesse caso aqui, nós não temos mais só um termo, a gente tem uma expressão. E lembra que ao quadrado significa você multiplicar a base 2 vezes. Então, se a base é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, nós vamos multiplicá-la 2 vezes, ela por ela mesma. Então, o primeiro termo é esse vezes esse. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. 5 vezes 5 vai ficar 25. Então, raiz quadrada de 25 é o meu primeiro passo. Meu segundo passo é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. 5 vezes 7, 35. Então, mais 35. É tudo positivo, então eu não vou nem me preocupar com o sinal. Agora, meu terceiro passo é esse aqui. Então, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5, que também vai dar 35. Então, mais raiz quadrada de 35. Mais, e agora meu quarto passo. 7 vezes 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, que vai dar raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 25, 5. Mais, não tem raiz exata de 35. Mas esses dois são semelhantes. E lembrem-se que aqui tem 1 e aqui tem 1. A gente não pode somar 35 mais 35. O que a gente soma são os fatores externos, que é 1 mais 1, ou seja, 2 raiz quadrada de 35. Mais a raiz quadrada de 49, que é 7. Quem é que eu vou poder somar aqui? Eu posso somar os 5 com 7. 5 mais 7 vai ficar 12. Mais 2, raiz quadrada de 35. Não vão cair na besta de somar 12 com 2, porque eles não são semelhantes. O 2 tem raiz quadrada de 35 e o 12 não. Esse aqui, do mesmo jeito, 7 menos raiz quadrada de 2, que multiplica 7 menos raiz quadrada de 2. Vamos seguir os mesmos passos lá. Primeiro passo, 7 vezes 7, que vai dar 49. Não vou fazer lá não para não demorar muito. E agora 7 vai multiplicar por esse. Lembra que eu não posso multiplicar 7 vezes raiz quadrada de 2. Eu não posso multiplicar 7 por 2. Eu multiplico por esse fator externo. Então, 7 vezes menos 1 aqui vai ficar menos 7 raiz quadrada de 2. E agora o terceiro passo, menos 2 raiz quadrada de 7. Vai ficar a mesma coisa, né? Menos 7 raiz quadrada de 2. E esse aqui, menos com menos, vai ficar mais. E 2 vezes 2 vai ficar raiz quadrada de 4. Continuando, 49. Esses dois
são semelhantes, menos 7 com menos 7, eu fico com menos 14. Veja, você está devendo 7 no canto, menos 7 no outro. Isso aqui são duas dívidas, então tu tem que juntar a dívida. Menos 14 raiz quadrada de 2, mais qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, juntando esses dois também. 49 mais 2, que vai dar 51, menos 14 raiz quadrada de 2. Esse aqui, eu peguei um do livro lá, que foi um dos que vocês reclamaram que era difícil, tá? Então, o que eu vou fazer? O 2 eleva a 3, 2 eleva a 3, raiz sétima. O que eu faço aqui nesse aqui? Multiplico os expoentes, é potência de potência. Então, no A, eu fico com 5 vezes 3, que dá 15, e no B, eu fico com 2 vezes 3, que dá 6. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E aqui o índice é 7, e vocês vão agrupar de 7 em 7. Como é que vai ficar o A, então? A elevado a 7 vezes A elevado a 7 dá 14, 7 mais 7, 14, ainda sobra A elevado a 1. Sobra um A aí. E o B não tem como agrupar porque ele é menor que 7, é 6. Então, quem sai aqui? Vai ficar 8, que multiplica. Sai esse A e sai esse A. Então, sai A vezes A, e dentro da raiz sétima vai ficar AB elevado à sexta. Então, A vezes A, multiplicação de potência de mesma base. Então, 8, A, 1 mais 1 é 2, conserva a base que é A e somos expoentes, 1 mais 1, 2. Raiz sétima de AB elevado à sexta. Radiciação, essa é fácil, né? Aqui nós vamos ter radical de radical. Aqui nós temos dois índices, 2 vezes 2. O que que vocês vão fazer? Multiplica os índices. 2 vezes 2, 4, e conserva o 7. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui também nós temos 2, 2 e 2. Multiplica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 3. Nesse aqui, nós vamos ter 5 vezes 2, que dá 10, e o radicando é 11. Aqui é 2, multiplicamos também, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30. 30, e aqui 2. Nesse aqui, nós temos 2, 5 vezes 2, 10, e 4 ao cubo. Se vocês quiserem, vocês calculem 4 ao cubo, não dá para simplificar. Vocês calculem 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, que vai dar 64. Nesse aqui também é 2 e 2, então multiplicamos 2 vezes 2, que vai dar 4, e aqui é 14 elevado a 4. Veja que aqui o expoente é igual ao índice, então o resultado é 14. Nesse aqui eu coloquei um fator externo, que é um 3 aqui. Nós multiplicamos aqui 3 vezes 2, que dá 6. Coloca esse 2 elevado a 3, vezes. Vezes quem? 2, esse 3 que está aqui, ele tem que entrar dentro desse radical. E como ele saiu, significa que o expoente dele era igual ao índice. Ou seja, que o expoente dele era 2. Lembra por exemplo, se ele estava elevado a 2, ele saiu. Tá vendo? Então, se ele saiu é porque o expoente dele era 2. Então, ele entra para dentro desse radical elevado a 2. Certo? Então, eu vou ficar com raiz sexta de 2 ao cubo é 8. E 3 ao quadrado é 9. Então, é raiz sexta de 8 vezes 9, que dá 72. Não dá para simplificar, fica desse jeito. 72, só para vocês verem. 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9. Tá vendo? Vai se voltar aqui. Então, não dá para simplificar. A gente nem precisa fatorar. Finalizando com racionalização de denominadores. Lembra que racionalizar o denominador é tornar ele um número racional. Nesse caso aqui, todos os denominadores são números irracionais. Então, lembrando, nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar a fração por um número
que eu vou multiplicar o denominador e o numerador, tá vendo? O mesmo número, porque eu vou encontrar a fração equivalente, ou seja, uma fração de mesmo valor. Por que que tem que ser raiz de 7? Porque o índice, ele é 2. Então, o expoente, para ele racionalizar, ele tem que ser 2. Ou seja, se eu somar aqui 1 mais 1, vai dar 2. Então, eu vou multiplicar aqui. 3 vezes raiz de 7. Lembra que eu multiplico pelo 1 que está aqui. 3 vezes 1, 3 e conservo a raiz de 7. E embaixo, eu conservo o índice que é 2. E ao multiplicar 7 vezes 7, ó, 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Eu vou ficar com 7 elevado a 2. O índice é 2, então eu fico com quanto? 3 elevado a 7 sobre 7. Esse aqui, o índice é 5. Então, quando eu multiplicar, que eu pegar esse 2 elevado a 1, eu tenho que multiplicar por um número, é o mesmo 2, tem que ser 2. E o expoente, ao somar, tem que dar 5. Então, qual é o número que eu somo com o que dá 5? O 4. Então, o número que eu vou multiplicar aqui tem o mesmo índice, tem a mesma base, só que o expoente vai ser 4. Quando eu somar com 1, dá 5. E em cima também do mesmo jeito. Raiz quinta de 2 elevado a 4. Que vai ficar a raiz quinta de 2 elevado a 4 é 16. Lembra que 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sobre raiz quinta de 2 elevado a quanto? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4 vai dar 2 elevado a 5. Veja que agora no de baixo, no de cima não tem o que fazer. Fatorando 16 só dá 2 elevado a 4, não dá para simplificar, deixa ele aí. E no de baixo o 2 sai. Por que que sai? Porque o expoente é igual ao índice. Nesse aqui eu tenho um fator externo, mas o que importa para mim é o radical. Ou seja, eu vou multiplicar também por raiz quadrada de 2. E em cima vai ficar o quê? 5 raiz quadrada de 2, multiplicando. E embaixo eu conservo 3 e vou multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2. Lembra que aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1. Que vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Conservo 5 raiz quadrada de 2 e embaixo 3 vezes. Lembra que aqui o expoente é igual ao índice, sai então, vai ficar 5 raiz quadrada de 2 sobre 6. No próximo, nós já temos expressão. Isso aqui é a expressão raiz de 7 mais 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela mesma expressão, só que com sinal contrário. Raiz de 7 menos 2. Só trocar o sinal. Veja que é a mesma expressão, só o sinal trocado. Esse 7 multiplica por esse, mais a gente usa o 1 que está aqui anteriormente. 7 vezes 1 dá 7, raiz de 7 menos, agora eu já posso multiplicar o 7 por esse 2. 7 vezes 2, que vai dar 14. Sobre, seguindo os passos lá que a gente viu lá atrás. Raiz de 7 mais 2, que multiplica raiz de 7 menos 2. Só vou repetir aqui só para fazer os traços. Esse vezes esse vai ficar 49. 7 vezes 7, 49. Agora esse por esse. É o mesmo que tá aqui, tá? Eu tô repetindo aqui só para fazer os traços, porque ia ficar muito embolado. Já tá ficando, né? Agora, raiz de 7 vezes 2. Eu vou multiplicar o 1 que tá antes. Então, 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2, raiz quadrada de 7. Pronto, esse primeiro termo, agora eu pego o 2, que é o meu terceiro passo. Esse 2 também eu multiplico pelo 1 que tá aqui. 2 vezes 1 vai dar mais 2, raiz quadrada de 7. E mais 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4. O de cima a gente só repete, não tem o que fazer com ele. Não posso somar porque o 14 não tem radical. Esses dois, eles sempre se anulam porque são opostos, menos 2 mais 2. Raiz quadrada de 9, 7 menos o 4. Então, vai ficar 7 raiz quadrada de 7 menos 14 e 7 menos 4.
3. Finaliza aí. Aqui a mesma coisa, era até para colocar um sinal diferente, mas eu acabei não colocando. Aqui é 3 menos a raiz quadrada de 5. E o número de cima também é 3 menos a raiz quadrada de 5. Tá? Vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. Menos. Lembra que o 2 eu não posso multiplicar pelo 5, eu multiplico pelo 1 que está aqui antes. 2 vezes 1 dá 2, raiz quadrada de 5, sobre. Multiplicando agora, ó, 3 mais raiz quadrada de 5, que multiplica 3 menos raiz quadrada de 5. Primeiro passo, esse vezes esse. Esse 5 ficou muito feio. O 5, então, 3 vezes 3, 9. E agora, esse 3 que multiplica por esse. Lembra que eu multiplico pelo 1, que está aqui anteriormente. Então, vai ficar menos 3 raiz quadrada de 5. E agora, esse por esse vai ficar mais 3 raiz quadrada de 5. E esse com esse, mais e menos, fica menos. Menos quem? Agora eu posso multiplicar porque está dentro e dentro. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, em cima eu tenho 6 menos 2 raiz quadrada de 5 sobre 9. Esses dois se anulam sempre. Se não ficar igual e com sinais opostos, é porque você fez alguma coisa errada. Menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho 6 menos 2 raiz quadrada de 5 sobre 9 menos 5, que dá 4. Nesse caso aqui, eles têm um fator em comum aqui, que é o 2. Então, dá para simplificar por 2. 6 por 2 dá 3. 2 por 2 dá 1, raiz quadrada de 5, sobre 4 por 2, que dá 2. Se tiver mais alguma coisa, eu esperei vocês me mandarem, tá? Algum outro exemplo que vocês queriam que eu fizesse, mas como não apareceu, eu resolvi gravar logo o vídeo. E aí, eu vou estar enviando e vocês estudem, copiem isso no caderno, copiem essa revisão, refaçam, que eu quero ver antes da prova quem foi que realmente estudou, tá bom? Um abraço.